O Daniel, o MC Daniel e o MC Livinho, que é o tricampeão do Fight Music, inclusive, foram os primeiros MCs contratados pela marca Adidas. Isso é um feito para o movimento funk muito importante. Porque eu também sou radialista e lá nos primórdios, em 2011, 2012, quando eu comecei nesse meio do rádio, eu lembro que uma das regras que todos os diretores de rádios falavam era: é proibido passar qualquer tipo de funk. O funk era uma música totalmente marginalizada e totalmente discriminada nos meios radiofônicos, cara. Você não ouvia funk em rádio, não, cara. Em São Paulo, se eu não me engano, posso estar falando bobagem. A primeira rádio que passou funk, que meio que quebrou essa barreira aí, que rompeu essa barreira, foi a 105 FM lá de Jundiaí, que eles já tinham Espaço Rap, que é um programa super tradicional da Rádio 105 FM. E aí eles começaram a inserir pequenas, né, algumas inserções musicais ali de funk e tal. E a Band FM foi a primeira que comprou esse barulho, cara. A Band FM lá de São Paulo. Então foram as duas primeiras rádios que eu vi peitarem mesmo. Ah, teve a Metropolitana também, que veio logo na rabeira ali, também já colocando funk e tudo mais. E aí, aí beleza, aí rompeu a barreira e aí foi. Né? Hoje em dia você vê na TV, você vê em tudo quanto é lugar. Os caras dominaram, mas, cara, até 2012, 2013, você não via funk em rádio, não, cara. Era totalmente. E aí muita gente fala, mas é por causa das letras pesadas e tudo mais. Não, 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 não. Porque, tipo assim, os funks que tinham letra pesada, as letras tanto na parte mais sexualizadas quanto na parte mais de apologia, vamos dizer assim, eles faziam uma versão comercial, né? Então sempre eles faziam uma versão que é que tocava nos bailes, nas comunidades, e eles faziam algumas versões comerciais, né? Então eles mudavam a letra ali, a música que ia para o rádio, ou que eles tentavam comercializar para o rádio, que não entrava, geralmente eram músicas que não tinha essa linguagem pesada, não, cara. É porque realmente o estilo era discriminado, entendeu? Dentro das rádios. Isso não existe mais, né? Não existe. Você vê, hoje você vai em São Paulo, você coloca. O funk ele virou uma espécie de pagode nos anos 90, né? Que nos anos 90 as rádios de São Paulo elas tinham como forte tocar pagode. Os caras estavam super em alta, ainda estão, né? É o estilo musical mais tocado em rádio em São Paulo, é pagode, né? Funk vem ali, lado a lado, entendeu? Então, nos últimos 12, 13 anos aí, foi realmente uma revolução no meio, cara, né, do funk, assim, tudo mais. Então, eu entrei toda nessa parte falando de rádio, mas, tipo, era pra falar que o Daniel é patrocinado pela Adidas, né? Por exemplo, ele e o Livinho são os únicos até o momento. Mano, tava tudo gravado. Primeiro que se ele fala pra mim que eu sou maior que o funk, eu já ia falar, porra, mano, ninguém é maior que o funk, pai. Tá maluco? Como é que você me fala uma parada dessa? Outra que se ele fala pra mim, você não tem talento, você não canta nada, você é ruim, as pessoas não vão lembrar das suas músicas. Eu falar, pô, mano, não tô entendendo por que você tá sentindo o direito de falar, de diminuir eu, de falar que eu não tenho talento, ou que a pessoa não vai lembrar de mim, isso e aquilo. E até perguntar, mano, mas quem que é você pra poder dizer que alguém é ou não é? É bom, é ruim? Ou que, tudo bem? Ou que ninguém vai lembrar da pessoa. Na hora ia falar, pô, dá esses papos não, paizão, tá maluco? Então, caralho, doideira. E eu sou um dos poucos que faz questão dele, que chama ele pras coisas, que esse dia, essa hora, inclusive, eu tinha dado uma chuteira pra ele. E ele... Oh! O que acontece, meus amigos? Vocês me conhecem há muitos anos. Vocês sabem que eu não tenho o porquê e nem pra que mentir, né? E esse dia que nós estávamos jogando futebol lá em Santa Catarina, eu conversei com ele ali e quando a câmera teve o seu off, eu fui para um off para ele e falei. Só que ele tá falando para mim que eu não falei. E aí vai ficar esse dito pelo não dito. Mas alguma vez vocês já me viram mentir? Eu quero que vocês me respondam isso. Vocês já me viram mentir
Eu nunca fiz isso. Então, sabe, o que eu quis passar para ele é que nem sempre o talento ganha tudo, mas o esforço faz você crescer. No lance da constância que eu sempre falo, que às vezes eu prefiro uma pessoa esforçada sem talento do que uma pessoa com talento preguiçosa, né? Tem pessoas que cantam muito melhor do que nós, mas às vezes também não fazem por onde. Mas a gente, com o nosso esforço, a gente chega lá. E se ele quiser postar aí, né? Eu até já pedi várias ajudas para ele, né, cara? Sou um cara, eu sujeito homem, não tenho nem o que falar. E se eu não tivesse o carinho que eu tenho por ele, mesmo ele falando que eu estou sendo mentiroso, isso e aquilo, eu automaticamente, né, irmão, não iria falar isso para ele. Eu falei, irmão, você é muito grande, você vai muito além. E não, você falou que isso, você falou que aquilo, e parará. Eu falei com ele, você teve uma grande ajuda. Foi... Eu tenho uma sugestão para vocês dois. Sair na porrada. Ah, mas os caras não falaram nada demais. Pô, mas aí tem uma faísca aí. Entendeu? Vai lá, tira toda a adrenalina. O Smith já tava querendo lutar. Aí, Smith, é a sua chance. O Daniel treina. O Daniel treina e faz sparring pra caramba, que o Souza Pitbull falou. Os dois treinam. Os dois são MCs, são funkeiros. Um é velha guarda, o outro é mais nova guarda, mas o outro é gigante no meio. Entendeu? Porque ao invés de... E não tô falando de inimizade, não. Tô falando de sair na porrada, tipo, um ringue, entendeu? Por que não? Né? Vamos resolver isso aí no ringue? Ponto, acabou. Depois se abraça e já era, entendeu? Cara, simples assim, entendeu? É muito fácil resolver isso daí. Abriu as portas para você e dali você abriu outras, entende? E hoje a gente precisa de alguém para poder, tipo, alavancar a gente. Na minha época, quem me ajudou foi o baile da Cuba. E eu sei aproveitar aquela porta do baile e seguir adiante. Eu sempre venho, né, falando, né? Não neguei com ninguém da minha geração, então a gente está numa outra vibe, né? Mas a geração mais nova também, que não são todos, que a gente não pode generalizar, poxa, mas a maioria das pessoas, cara, elas não aceitam, sabe, ouvir coisas que às vezes vai desagradar ela acha que... Mas é assim, cada ação gera uma reação, né? A gente tem o direito de falar o que a gente quer falar, mas a gente não tem o poder de controlar como a pessoa vai reagir àquilo que a gente vai falar, entendeu? Então, assim, a gente deve falar, sim, desde que a gente tenha aquela liberdade, aquele espaço para falar, mas a reação não está nas nossas mãos, entendeu? Até porque emissor e receptor são pessoas distintas, né? Você vai emitir uma informação com um pensamento e como a pessoa vai receber aquela informação, aí é da pessoa. Aí vai depender de bagagem de vivência daquela pessoa, enfim, uma série de outros fatores. Então, tipo, a gente não pode achar que tem o direito de falar tudo, não, cara. A gente precisa entender, tenho liberdade para falar? A pessoa vai receber da forma mais tranquila possível o que eu vou falar? Ou ela vai se ofender? Então a gente precisa ter esse tato, entendeu? A não ser que os caras são brother cupincha de muitos anos, né? Que eu acredito que possa ser. E aí é uma outra história, entendeu? Mas aí teriam que se resolver em bastidor, né? Não ficar fazendo vídeo na internet, ao meu ver, né? Sei lá. Está sendo reprimida, acha que está sendo humilhada, não vê aquilo como algo construtivo. Né? Tem um discurso do Denzel Washington Howard falando que a gente tem que errar muito. Né? Não persistir nos mesmos erros, mas errar muito para buscar os acertos também dos erros. Porque, desculpa, cara, eu entendi que não existe vitória sem sofrimento, tá ligado? Não existe vitória sem sofrimento. E o cara que, infelizmente, conquista tudo isso sem sofrimento, a probabilidade dele ou dela de ser idiota é de 100%. Então, hoje você não pode falar nada que você já vira o vilão. É complicado. Então, o mal das pessoas é subestimar as outras. Eu só fico só ouvindo. Poxa, meu irmão. Mas só que também quem não quer ouvir também que se dane, meu irmão. Procura outro Instagram pra viver de mentira, porque aqui é só verdade.